Eu retornei o cara na estrada, né? Quando eu retornei na estrada, esse bicho já estava sentado em cima do capô do meu carro. Daí esse aparelho desceu. E volta e meia assim ele levantava um pouquinho e realçava. Você via um raio por cima da lavoura ali, a mais de 300 metros a gravidade dele. Aí nós seguimos ela ali pro aeroporto, sabe? Tipo, nós ia ver ela, ela foi indo. Parece que quanto mais nós chegava, parece que mais ela se aproximava de nós, parece que mais puxava a gente, sabe? É como se essa que desceu tenha entrado na outra, aí quando subiu, ela subiu muito grande, assim, né, o formato de um diamante, que seja assim, oval, né, as luzes em volta dela seria azulada, esverdeada, brilhava, como se fosse aquelas luzes de pinheirinho de Natal, assim. Por trás, de trás para frente, assim, ficou claro na nossa frente, e o meu marido sentiu uma dor, soltou o volante, assim, diz, foi pior que um choque elétrico, do choque forte que ele teve. Porque autoridades mesmo, até hoje, eu pelo menos não vi nada, eles sentarem, irem num noticiário e dizer, não, ó, isso são luzes, a gente não sabe o que é, não temos capacidade para lidar com eles, a gente não sabe o que é. Eu vi aquele negócio em cima, fez tchê, assim, sabe? Aí o aparelho deu uma guinada, assim, sabe? Meio mais ligeiro e subiu. A verdade está próxima. Joaçaba, cidade e colônia ítalo-germânica, com aproximadamente 1000 habitantes, localizada próxima à divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também vem sendo visitada por objetos voadores não identificados. A cidade está localizada em um vale rodeado por montanhas e uma linda paisagem. A equipe do programa de rádio UFO, Arquivo Confidencial, de Curitiba, e a TV Educativa estiveram naquela região levantando os fatos. Talvez um dos mais curiosos seja o do Sr. Noeri Travessini, que reside em uma região próxima a 10 quilômetros de Joaçaba. Segundo ele, um ser de estatura pequena pegou carona em seu automóvel por aproximadamente 3 quilômetros. E uns 100 metros, assim, eu avistei uma luz, sabe? No barranco, assim, parecia um cachorro, um gato, uma lebre que fosse, né? Disse, eu vou ver o que é esse bicho aí. Daí eu peguei e fui me aproximando, né? Até o Pampa que eu dirigia tinha só um farol no lado esquerdo. Daí eu peguei esse Pampa quando estava bem pertinho. Joguei o Pampa mais na valeta, né? Para alumiar mais a... O senhor não chegou a parar o carro? Não cheguei a parar o carro. Daí quando eu cheguei encostado nele assim, eu vi que era uma pessoa, né? A cabeça de uma pessoa. Daí eu retornei logo... Esse ser estava parado no barranco? Estava parado bem na valeta no barranco, assim. Daí eu retornei o cara na estrada, né? Quando eu retornei na estrada, esse bicho já estava sentado em cima do capô do meu carro. Aí vim embora, daí eu vi que ele não saía mais de cima, chacoalhava o carro, balanceava o carro, é nada, não saía. O senhor fechou as janelas, inclusive, de medo? Exato. E daí, inclusivamente, lá uns 2 quilômetros, tinha um matinho dos dois lados, que tá aqui na gruta aí. Daí ali escureceu mais, era de noite, escureceu mais. Eu peguei, quando eu avistei em cima, só se via aquelas duas luzes
os dois olhos vermelhos. Ele tinha lá em torno de 1,10 m, 1,15 m, por aí no máximo. E tinha a feição da cabeça dele, era um adulto, né? Ele tinha uma cor escura, né? Que fosse de noite, preto, né? Ele não se enxergava se ele tinha cabelo, sei que ele tinha as orelhas. Orelhas grandes ou pequenas? Não, normal, pouquinho só, sabe? A cabeça mais grande e as orelhas também um pouquinho mais grandes. E o corpinho dele bem fininho. O corpo era preto? Preto e bem fininho. Ele usava alguma roupa? Não, ali a gente eu não consegui distinguir, porque era... De noite a gente só enxergava aquela O pessoa vulto preto? Pessoa preta, por exemplo, porque se enxergava até... Depois eu estava dirigindo o carro, cuidando na curva, né? Quando eu vi, eu ia assim, não tinha mais nada em cima do carro. Este OVNI foi filmado pelo Sr. José Carlos, que se encontrava em seu local de trabalho quando do avistamento. Uma luz grande e essa luz muda de várias cores. Aí dessa luz dá uma impressão assim, solta várias navezinhas pequenas. Acho que deve ser navezinha pequena, né? Que sai vários foquinhos de fogo, assim, tipo estrela, 3, 4, um para cada lado, né? Bem alto, né? Às vezes ele já apareceu bem mais baixo, né? Sempre na mesma cor? Não, ele muda de cor, né? Esse objeto tem aparecido constantemente? Todo dia, das 6h30 às 9 da noite ele aparece. Todo dia, das 6h30 às 9? Todo dia. Ele se movimenta? Se movimenta. Que trajetória ele faz, geralmente? Ele desce, né? Pra cá, de onde ele vem, depois ele volta, ele vai para os lados, né? Outra vez ele já vai para trás. O formato dele parece uma moranga, sabe? Uma moranga? Parece uma moranga. Grande. Uma moranga grande, né? E os objetos pequenos que saem dele? Eles são mais parecidos com uma estrela, né? Mas eles se movimentam muito rápido, né? Os integrantes do programa UFO Arquivo Confidencial e nossa equipe tomaram conhecimento que na cidade próxima de Machadinho, em solo gaúcho, não só ocorreram avistamentos, mas também, segundo testemunhas, um objeto teria pousado em uma plantação de soja. O irmão que mora aqui perto, do lado ali, ele vinha vindo da cidade. E quando eu vi umas batidas na porta da casa, daí ele me chamou, disse, olha, tem um aparelho estranho aí que está descendo, está cravendo por tudo aí. Daí eu saltei para fora e saltamos para fora e corri olhar pro rumo do aparelho, né? Lá do onde o aparelho voava, né? Certo. Daí nós olhamos o aparelho já estava pousando, descendo. Emitia muita luz esse aparelho? Esse aparelho tinha uma claridade que quando ele estava aqui no espaço, clareava por toda a parte, para juntar qualquer objeto do chão, né? E quando ele foi descendo... Como se fosse um sol que estivesse descendo. Como se fosse um sol. E quando ele estava... Laranja ou que cor? Ele era um aparelho, a luz central dele era avermelhada. Avermelhada? Não era vermelho escuro, mas era um vermelho assim... Certo. Meio cintilante. Ok. A cor da iluminação deles. Daí, esse aparelho desceu. E volta e meia, assim, ele levantava um pouquinho e realçava. Você via um raio por cima da lavoura ali, a mais de 300 metros a claridade dele alcançava. Depois ele foi sumindo no horizonte e nós não vimos mais. Mas mais de 2 horas durante a... Depois ele levou mais de 1 hora voando para sumir. Um vizinho meu ali, no outro dia disse que passou lá, disse que tinha um soja queimado. E daí ele avisou nós aí que tinha um soja queimado. O senhor foi lá ver? Daí nós fomos lá. Quantos dias já viu se passado desde que o senhor tinha visto o objeto? Eu acho que entre 10 a 15 dias, né? O soja estava todo seco. E mais capim que tinha dentro do soja, que sempre tem outros matos, né? Também estavam secos, só tinham tinham secado. O chão só tinha umas marcazinhas lá. Agora o rapaz que viu lá,
ele viu que o aparelho esse deixou 3 sapatos e afundou 10 a 15 centímetros. Bem, nós estamos vivendo uma onda ufológica muito grande, talvez uma das maiores ondas ufológicas da qual se tem notícia, pelo menos dentro desse século. E nós estivemos visitando, o programa UFO Arquivo Confidencial, estivemos visitando algumas cidades do sul do país, onde as aparições estão bastante frequentes. E pudemos observar que as pessoas, a população em geral, está entrando num pânico. Aí eu pergunto, será que não seria a hora das pessoas, dos governos, das Forças Armadas que detêm informações com relação ao fenômeno, se pronunciassem e informassem as pessoas? Afinal de contas, esse é o intuito do programa UFO Arquivo Confidencial. Informar as pessoas com relação ao fenômeno UFO, para que não haja pânico quando uma pessoa observa um OVNI, para que a pessoa esteja preparada para esse tipo de situação. O que nós da equipe de produção do programa UFO Arquivo Confidencial podemos constatar na região sul do Brasil é que o fenômeno tem se manifestado de uma forma cada vez mais assustadora. Pessoas têm sido abduzidas para dentro desses estranhos objetos. Esses locais em que as aeronaves pousam ficam com estranhas marcas no solo que a ciência em geral não consegue explicar. Filmes têm sido feitos, fotos têm sido tiradas. O que mais precisa para se comprovar a autenticidade do fenômeno? É bom que a ciência, o governo e as Forças Armadas comecem a prestar mais atenção no que realmente significa todo este fenômeno. Uma cidade inteira estava em pânico no sul do Brasil. E as autoridades? As autoridades não vão se pronunciar mesmo. O que o telespectador que está neste momento escutando o programa tem que ter consciência é de buscar essas informações, de ele mesmo tentar descobrir o que existe de correto em tudo isso e o que existe de falsidade em tudo isso que está sendo colocado na imprensa. O Circo de Machadinho, no Rio Grande do Sul, é muito parecido com os circos encontrados em São Jorge do Ivaí, no interior do estado do Paraná. As características são idênticas. Circos de soja seca, desidratada, ervas daninhas desidratadas, mato desidratado. No caso de Maringá, as pessoas não avistaram objetos. No caso de Machadinho, as pessoas avistaram o objeto. O que contraria o que os astrônomos costumam falar nesses casos, em que eles afirmam ser meteoros arenosos que vão se desmanchando à medida que vão caindo. As pessoas precisam reconhecer que o ufólogo, além do conhecimento em ufologia, pesquisa de objetos voadores não identificados, nós também procuramos nos especializar em outras áreas, tais como a área pedagógica, a área de engenharia, arquitetura, medicina, geologia, biologia. Cada ufólogo é especialista numa determinada área, mas nós sempre procuramos, no nosso conhecimento básico, a astronomia e a física de um modo geral, para que possamos comparar esses objetos com fenômenos naturais ou fenômenos terrestres conhecidos. Portanto, as pessoas deveriam aprender a aceitar o que nós temos de concreto para a ufologia brasileira. Nós estamos vivendo nos últimos 4 meses uma série de aparições no Brasil, principalmente aqui no sul do país. Com respeito às imagens filmadas em Joaçaba e o testemunho de pessoas idôneas, isso nos fortalece ainda mais a acreditarmos na presença constante desse fenômeno aqui no sul do país. Nós temos aí um início de uma pesquisa nessa região e, com certeza, os próximos passos, em termos de pesquisas mais concretas, nos trarão uma série de informações para que possamos até elucidar no futuro próximo o fenômeno UFO. A televisão Barriga Verde de Joaçaba, retransmissora da Rede Bandeirantes naquela cidade, nos prestigiou com imagens realmente surpreendentes. Como se pode observar em imagem ampliada, não se trata do planeta Vênus, meteoro ou satélite artificial. Percebe-se que sua forma é de um disco voador. Já nesta imagem, realizada em outra ocasião, também pela equipe da TV Barriga Verde de Joaçaba, nota-se o movimento do objeto que girava e descia em movimento quebrado.
mesma época em que o objeto ou objetos foram filmados por várias pessoas da região, César e Eliseu foram testemunhas próximas do OVNI. Nós seguimos ela ali pelo aeroporto, sabe? Quando nós ia ver ela, dela foi indo. Parece que quanto mais nós chegávamos, parece que mais ela se aproximava de nós, parece que mais puxava a gente, sabe? A gente estava sendo puxado. E nós fomos, atravessamos uma estrada de chão e viemos pro asfalto. Começamos a descer e ela foi indo. Aí quando chegamos lá perto do ferro velho do Buia, daí tem um morro assim para baixo, um stand de tiro, que a polícia antigamente dava tiro lá. E ali ela sumiu ali. Nós ficamos ali, tipo bobo assim, olhando, né, assim, parecia que tava fora assim de si, sabe, não sabia se ia para lá ou vinha para cá. Ficamos ali olhando. E os cachorros, eles uivavam, acuavam, até ontem eu mostrei para esse senhor ali, como é que eles faziam, né. Eles ficavam bem agitados, sabe. E daí de repente subiu aquela coisa enorme que é isso aqui que nós desenhamos. E ficou um pouquinho assim no ar, foi subindo devagarinho. Quando ela baixou no matão lá, que é uns 2 km daqui, 3, ela baixou no matão e quando subiu, o que eu percebi mais ou menos, que eu acho que eu entendo, não seja a mesma que desceu ou que subiu. É como se essa que desceu tenha entrado na outra, aí quando subiu, ela subiu muito grande, assim, né, o formato de um diamante, que seja assim, oval, né, as luzes em volta dela seria azulada, esverdeada, brilhava como se fosse aquelas luzes de pinheirinho de Natal, assim, né, e 2 vermelhas bem grandes, assim, uma a cada lado, assim, mas mais no centro tinha uma meio alaranjada mais fraca, né? Aí foi subiu eu que deve ter subido, a gente não sabe, né, quem sabe uns 50 metros, subiu alto. Aí ela se deslocou para como quem vai para Catanduvas, né, no caso, né. Então foi o dia que nós melhor conseguimos ver. Aí desde então ela tem aparecido, às vezes nessa região, né, para cá, às vezes em outras regiões, tem aparecido até às 3 da madrugada, nós chegamos a ver ela, ficou até às 4h15, né, só que aí ela aparece mais distante, mais longe, né. A gente não consegue ver bem certinho, dá para notar umas cores diferentes nela embaixo, ela troca um pouco de cor conforme ela se move, né? Então aparece as vermelhas, embaixo às vezes aparece meio esverdeada, meio azulada, conforme mas não tão perto que nós chegamos a ver na primeira segunda-feira do mês, nós não conseguimos mais ver, só de bem longe agora, né? A população de Joaçaba e regiões vizinhas encontrava-se alarmada com o número de aparições desses objetos não identificados. Uma das moradoras do local, que não quis se identificar, nos deu seu depoimento. Estávamos indo sendo uma serratura no caminho. Meu marido deu um grito e eu olhei para o chão, assim, uma luz alaranjada que vinha de trás do carro. Nossa, minha arrepiada. Né? Aquela luz alaranjada focou nosso carro por trás, assim. Ela veio por baixo do carro? Por trás, de trás para frente, assim. Passou pelo carro? Ficou claro na nossa frente. E o meu marido sentiu uma dor, soltou o volante, assim. Foi pior que um choque elétrico, do choque forte que ele teve, ele meio parou o carro e segurou o carro assim com esse braço esquerdo e o direito ele soltou, ele aumentava, minha vizinha se arrepiou. Aí eu comecei a gritar para ela que eu não conseguia, porque vinha de uma força de fora, mas uma força tão forte que sufocou e eu quase desmaiei no choro. Não, nossa senhora, aquilo foi tão forte, mas tão negativo. A luz se iluminou dentro do carro? De trás para frente, nós não conseguimos ver nada, só aquela luz que veio alaranjadinha para frente. O carro assim, parou nesse momento? Praticamente parou. O motor pifou? Não, o motor não, porque o meu marido quase pifou. Ah, certo, o motor continuou funcionando, mas o seu marido não teve força? O meu marido sentiu por uns 500 metros uma dor no coração, dizia que não aguentava a dor no braço. Eles estão perseguindo nós, a gente tem medo, né? Como é que são esses objetos? Esses objetos, ele chega no ar, ele vem um rabo de fogo. Depois ele se transforma numa bola. E de uma bola ele se transforma em 2 luzes. Representa que é 2 luzes, mas deu entrevista no rádio que é uma luz só, ele engana a gente. Pisca verde e vermelho. Que cor que é? Só tu percebe a luz. E tu percebe quando ele desce no chão, que ele se transforma tipo um disco. O objeto desce no chão? Desce no chão. Então... Ele desce a pique no chão e ali ele senta e fica sentado. E como que ele fica no chão quando ele desce? Ele senta e daí aparecem só as luzes. Que cor que é? As luzes é verde e vermelha. Verde e vermelha? Verde e vermelha, ele muda as cores. Ele se move no chão? Ele se move, mas pouca coisa. O carro pifa, já foi posto 2 baterias em um carro e o carro não foi para frente.
carro não vai. para. Parado. Até o de vocês chegar perto deles que para. Então ninguém conseguiu se aproximar? Ninguém consegue. O pessoal quer ter coragem, mas chega na hora, ninguém tem coragem. Veio assim, nós estávamos tudo de costa, né? E ele veio de lado. Que cor que era esse objeto? Era avermelhado, tipo laranja. Que forma ele tinha? Era uma bola média, ela tinha. E ele passou sobre a sua cabeça e parou aonde? Atrás da garagem, não muito longe. Quantos metros? Acho que uns 2 metros. O empresário João da Mata também foi testemunho de um objeto próximo. Quando eu atravessei a faixa amarela para chegar na minha caminhonete, aí ela se dirigiu a mim, ela saiu da mão e veio contra a mão, que aí foi que eu usei isso aí, pensei que ia me atropelar, pensei que ela estava por cima de mim, sabe? Essa luz. E daí é o seguinte, daí meteu aquele vazio, que o negócio assim, uma sensação que está caindo num buraco. Nunca sonhou que está caindo num buraco assim? Eu achei como soltar de paraquedas, não sei, né? Então o negócio ergueu para cima, sabe? Me ergueu assim e me amoleceu, sabe? Quando a luz mudou de cor, aí eu senti assim um negócio assim, mas não é caro, é um negócio diferente, sabe? Aí que eu tentei reagir assim, sabe, para me ver o que era. E daí foi quando eu comecei a ver o que era. Eu vi um objeto oval, assim, um negócio não era redondo, nem quadrado, sabe? Comprido, acho que 1,5 m, 2 metros. Cheio de favo. O favo que eu digo é que nem fosse isso aqui, cheio de negócio para entrar respiração. E só tinha dois rabos atrás, assim, como se fosse daquelas cinca antigas, não tem aquelas cinca chambord antigas, aquelas rabos de peixe, dizia? 2 aquilo ali, e um farol vermelho na parte de trás. Agora eu não sei se é a parte de trás ou da frente que eu vi, mas por contrário, eu vi por cima assim aquele farol vermelho, entende? Qual é a cor do objeto? É um negócio assim cromado. Aí eu comecei a olhar, sabe? Eu comecei a olhar, em cima tinha um chapeuzinho, um negócio assim, tipo de um respiro em cima do aparelho. Aquele aparelho assim, aquilo relampeava assim, sabe? Relampeava assim, daí eu via por baixo dele a água da pista corria, dava um reflexo da água nele, sabe? E ele fazia assim, ó. Assim, sabe? Ele não parou, no momento nenhum ele parou. Esse barulho o tempo todo? O tempo todo, da esquerda para a direita. E naquele chapeuzinho, em cima, veio um flash, como se fosse tirar fotografia dentro de casa, sabe? Não? Então, mas não saiu do aparelho, eu tenho certeza que nessas alturas eu já estava consciente, assim, não consciente, mas eu via que era uma coisa diferente que eu queria ver, sabe? Aí o negócio assim fez tchá, assim naquele chapeuzinho, eu vi que veio de cima. Não era um relâmpago, estava chovendo, mas não era um relâmpago porque era branco, o relâmpago é amarelo, é ouro, né? Então veio aquele negócio em cima e fez tchac, assim, sabe? Aí o aparelho deu uma guinada, assim, sabe? Mais ligeiro e subiu, tá? Subiu, mas ele não anda assim, ele anda assim, ó, os socos, sabe? Subiu e eu fiquei olhando para o ouvido da caminhonete assim, quando ele passou dos pinheiros, tem uns pinheiros assim, ainda eu vi a água dos pinheiros, não lembro detalhes, né? Vi a água dos pinheiros, ele passou assim, quando ele passou para cima daqueles pinheiros, me deu um negócio assim, eu abri a porta da caminhonete e saí e fiquei olhando normalmente como eu estou aqui. Você voltou a ficar consciente? Voltei, daí eu disse, meu Deus, vou ver o que é, e saí da caminhonete, daí eu tinha entrado dentro, saí fora da caminhonete e fiquei olhando, aí ele foi pro jeito de Água Doce, que eu digo, lá pro jeito de Curitiba, pra lá assim, né, daí lá ele fez uma guinada assim, sabe, mas nunca assim, nem nada, sempre soquinho assim, sabe. Nós temos recebido telefonemas diários de toda a região, inclusive, de pessoas dizendo que estão vendo permanentemente, ou não permanentemente, mas pelo menos periodicamente esse OVNI, esse objeto, que elas, na verdade, não sabem o que é, como nós também não sabemos o que é, até porque, por enquanto, não houve nenhum técnico, não tem nenhuma pessoa que possa dar, pelo menos ao nosso alcance, aqui na nossa região, um embasamento técnico a respeito do que está acontecendo. Os contatos que nós fizemos com o SINDAC, por exemplo, não conseguimos nada em relação a uma informação mais aprofundadas a respeito do que está ocorrendo aqui na nossa região. Esse material ele foi veiculado, não só o nosso material, como de outras emissoras, foi veiculado a nível nacional e a gente sente que falta um pouco de interesse das autoridades. Pelo menos se há o interesse, elas não divulgam para nós, da imprensa, de que estão tomando providências a respeito, ou pelo menos vindo para essa região, já que esse objeto não é identificado, não aparece só na região de Joaçaba, ou não está aparecendo só aqui, está aparecendo também em outras regiões do Brasil. Muitas pessoas elas ficam alarmadas com esse tipo de notícia, algumas absorvem bem, outras não. Então é muito importante que a gente tenha cuidado quando trata do assunto, quando a gente coloca no ar alguma coisa. As únicas pessoas que se interessam em pelo menos esclarecer um pouco ou pelo menos esclarear as dúvidas ou responder algumas perguntas são ufólogos e pesquisadores do assunto, porque autoridades mesmo, até hoje, eu pelo menos não vi
nada, eles sentarem ou irem num noticiário e dizer, não, ó, isso são luzes, a gente não sabe o que é, não temos capacidade para lidar com eles, a gente não sabe o que é. Tudo bem, algumas pessoas, se a aeronáutica chegasse e dissesse isso, iam se apavorar. Mas eu acho que pelo menos uma explicação que não apavorasse a população, eles deveriam dar. Nós estamos tendo também aparições na Inglaterra, na França, no Peru, na Bolívia, no México. São informações que nos chegam. Por exemplo, na Inglaterra, no último mês, no mês passado, nós tivemos caças High Air da Força Aérea Inglesa perseguindo objetos voadores não identificados. Isso foi publicado e divulgado por toda a imprensa na Inglaterra. Alguma coisa séria relacionada ao fenômeno UFO está ocorrendo em todo o território nacional. E a população merece saber disso. Nós acreditamos que toda ficção de um século é a ciência do século seguinte. Portanto, o fenômeno UFO pode hoje se enquadrar dentro do campo da ficção para muitos, mas no século seguinte, com certeza, passará a ser encarado como ciência. Agora, quer as pessoas detentoras dessas informações secretas a respeito do fenômeno UFO se pronunciem ou não, uma coisa é certa: a verdade está próxima. O que nós estamos tentando passar para a população é que um fenômeno existe. Assim como grandes cientistas revolucionaram no passado com teorias que eram consideradas absurdas, a ufologia hoje tem muitas explicações. E não só explicações, nós temos fatos. E é imprescindível que a população e os governos prestem atenção a isto, porque senão nós poderemos ter uma grande surpresa muito cedo. Às vezes há fatos de se aproximar também que as pessoas, né, que não atirem também não façam nada. A gente não sabe se realmente existe alguma vida e eles querem entrar em contato com a gente, então para que a gente vai ficar atirando nos objetos ou coisa e tal? Então a gente tem que tentar entrar em contato com eles, ou da maneira que for, também que não é partir para ridículo. E para mim eles são uns seres muito superiores, muito poderosos, então eles não estão aí para destruir ou qualquer coisa assim, eles estão aí para fazer algum contato com a gente, né? Não é só aqui, eu acho que é o Brasil todo que está ocorrendo coisas parecidas e talvez com o tempo alguma coisa seja esclarecida, mas é uma contínua exploração de dados, né, de conhecimento. As informações são difíceis. São difíceis, é uma coisa muito desconhecida, é uma coisa muito além do nosso conhecimento, né? É dever da ciência não pôr de lado os fatos que pareçam ou permaneçam inexplicáveis. Dr. Alexis Carrel.